aqui, né? Se a gente não tivesse, estamos ao vivo, ó lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 12 de julho de 2026, são 20 horas 2 minutos, e nós aqui com vocês, chegando por aqui, nesse nosso canal semanal, eu e meu amigo André Luiz Gentil, para me ajudar, para me dar a maior força aqui, para a gente poder fazer o nosso evangelho de hoje. Boa noite, dona Lúcia Boba, foi a primeira hoje, hein, Lúcia? Parabéns, parabéns. Reinaldo Pasqualini, muito bem. Juliana Martins, dona Juliana, seja muito bem-vinda. Ótimo, dona Elka Capão, boa noite. Silvana Colombara, Cláudio Mirlaza, Pati Mendicino, como é que vai, dona Pati? Prazer em te ver por aqui, quase toda semana você está aqui conosco, hein? Fico feliz, fico feliz. Continue assim. Dona Elizabeth Cândido Ramos, seja bem-vinda. Rosana da Rocha, muito bem, seja bem-vinda, boa noite também. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só queria dar um recado aqui para minha amiga Lúcia Boba, que vai começar conosco na quarta-feira no grupo de psicografia da nossa casa. O nosso grupo de psicografia da casa já tem 11 pessoas. Com vocês serão 12, com a Mieco, quando vier, serão 13. E foi bem o grupo, hein? Todo mundo escreveu, todo mundo trouxe boas mensagens psicografadas. Muito legal, o grupo está indo de vento em popa. Fiquei muito feliz com esse nosso começo no grupo de psicografia da casa. Vamos lá. Dona Marissônia Mota, seja muito bem-vinda. Dona Vera Lúcia Tamashiro, bem-vinda. Ana Cláudia Ábido, muito bem. Dona Ana Cláudia é uma dos componentes do nosso grupo de psicografia. Isabel Gonçalves, Graciane, que deve estar junto assistindo, sejam as duas muito bem-vindas. Ótimo, dona Lúcia, estarei te esperando quarta-feira, hein? Estarei lá. 7 horas da noite estarei lá para te esperar. Rosana Sanches Migiorim, boa noite. Dona Rosana, tenho sentido falta da sua presença na quarta-feira. Eu gosto que você venha no domingo, mas quarta-feira a casa continua aberta para você. Aparece por lá. Seja bem-vinda. Rogério Matias. Muito boa noite, meu amigo Rogério. Tudo bem? E vamos seguindo em frente aqui no nosso evangelho de hoje, para que a gente possa, então, estar a postos aqui. Cleusa Almeida, Alessandra de Moraes Color, minha prima do Rio de Janeiro. Olha, nos assiste todas as semanas, hein? Nos assiste todas as semanas. Nós não estamos aparecendo? Não, não estamos. Vamos ver se a gente aparece agora. Ó, aparecemos, dona Lúcia? Obrigado. Estava aqui, eu distraído, comentando com vocês e conversando, e esqueci de colocar as nossas imagens. Mas o importante é que estamos por aqui, vocês estão ouvindo as nossas vozes, e o vídeo está fechado. Isso mesmo, Alessandro, agora já está aberto. Agora você pode nos ver. O frio que eu
e André Luiz estamos passando aqui em São Paulo. Aqui no meu termômetro marca 16. Ele, como está no interior, na vida boa, está com 18 graus lá, 17 graus. Então está muito melhor do que nós aqui, passando um frio lascado. Então tá bom, Rosana. Faremos a vibração pelo seu pai, com certeza. No fim do evangelho de hoje, ele será incluído na nossa pauta. O André Luiz vai incluí-lo. Muito bem. Úrsula Sanches, muito boa noite. Seja bem-vinda. Apareceu. A voz tá boa, Lúcia? Está tudo em ordem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem agora? Ótimo. Aqui aí no Rio, 21 graus, né, Alessandra? Uma temperatura agradabilíssima. 21 graus, 24 graus. Temperatura agradável. Para vocês aí, 21 graus é frio. Você deve estar encapotada, né? Mas para nós aqui em São Paulo, 21 graus é uma delícia. Olá, Gislene, seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Estamos crescendo, gente. Não esqueçam de deixar os seus likes, por favor, para que a gente possa fazer cada vez melhor o nosso evangelho, se sentir entusiasmado para fazer o nosso evangelho. E aqui estamos nós para fazer este evangelho. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar, porque afinal de contas já deu tempo, são 8 horas, 8 minutos, e vocês não querem saber de conversa mole, vocês querem saber mais do evangelho que nós estamos aqui para fazer, não é verdade? E hoje, o tema de hoje é o tesouro enferrujado, né? Que será que esse tesouro enferrujado, né? São as bênçãos que Jesus nos deu, né? São a nossa mediunidade, o nosso amor, a nossa competência. Muito bem. Renato Manfredi, seja bem-vindo, Renato. Luana Campagnoli, boa noite, seja bem-vinda também, Luciana. Então vamos começar, já que estamos falando dos nossos tesouros enferrujados, né? Vamos desenferrujar, vamos dar uma geral aí na cabeça de vocês, os corações de vocês, aquecermos. Hoje, o que eu preparei aqui de material é como se fosse uma aula de Coen, né? Do nosso curso de orientação e educação mediúnica, né? Que vamos falar um pouco dos tesouros. Entre os tesouros está a mediunidade que é o grande tesouro que Jesus nos deu. E nós vamos começar com uma mensagem do livro Conduta Espírita, do nosso querido André Luiz, psicografia do Valdo Vieira. E a mensagem de número 4 fala do médium. Essa mensagem é especial. Podem prestar atenção, porque vai valer a pena vocês prestarem atenção nela. Esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. O seareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. Tudo que a gente faz na mediunidade, tudo que a gente faz no trabalho cristão é doação de amor. No horário disponível, entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garante a subsistência, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, às reuniões espíritas, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Olha que importante, né, gente? Como eu sempre costumo falar nos cursos, na casa, né? A gente tem que manter o trabalho que garante a nossa subsistência. Mas nós temos que arrumar um tempo para o trabalho voluntário,
trabalho voluntário é fundamental para a gente não permitir que as nossas ferramentas enferrujem. Depois nós vamos ver por quê. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Nós temos que querer trabalhar, nós temos que querer utilizar a nossa mediunidade e os dons que Deus nos deu com amor para podermos ser produtivos. Preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo o quanto possível respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mãos e pés ou quaisquer gestos violentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Isso a gente ensina no nosso curso de orientação e educação mediúnica a todos os médiuns formados na nossa casa nos últimos 30 anos. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses financeiros ou outros. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as susceptibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Quem se propõe a avançar no bem deve olvidar toda causa de perturbação, que orar e vigiar cai como uma luva. Ainda quando provenha de círculos bem intencionados, recusar o tóxico da lisonja, do elogio, né? No rastro do orgulho, segue a ruína. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança, comprometimento no bem, a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Vamos então agora à nossa prece de abertura, como ele diz ali na lição, né? Nós lemos a lição edificante de abertura. Vamos agora à nossa prece, onde elevamos o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino mestre, a quem pedimos: abençoa-nos neste momento, nesta corrente fraterna, Mestre Jesus, nesta corrente virtual que aqui fazemos, neste e todos os outros demais domingos em que aqui estaremos. Permita que as tuas correntes
do plano maior da espiritualidade estejam aqui conosco, nos intuindo, nos orientando, nos abençoando, trazendo o conforto dos nossos corações ao teu amor, Mestre Jesus, à tua paz, ao teu carinho, para que possamos todos juntos, num só coração e num só pensamento, que subirá até vós, Mestre Jesus, para podermos aprender um pouco mais sobre o teu Consolador prometido, que aqui temos à nossa frente. E podermos, Mestre Jesus, estarmos de coração aberto, de mente aberta, para podermos nos comprometer a utilizar as ferramentas que nos emprestaste nesta encarnação, para podermos saudar o nosso passado delituoso e podermos seguir nesta nossa jornada com a redução, com a diminuição dos nossos karmas, das nossas aflições, para podermos seguir em frente na nossa jornada. E que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Agora eu vou deixar meu amigo André Luiz, sempre gentil, do ladinho, para poder fazer a palestra. Depois você volta para fazer as vibrações. Tá bom, meu amigo? Vamos lá então, pessoal. Fico eu e vocês aqui. Vou só rever aqui mais os que entraram. Vamos ver aqui. Tinha parado na Luciana, Cláudia Carreira, muito boa noite. Dona Cláudia. Márcia Puglisi, muito boa noite. Reinaldo e a sua turma, já conversei. E Lúcia Boba, que já conversamos também. Então vamos lá, vamos começar com o nosso texto de hoje. Vocês viram que liçãozinha maravilhosa, quanto nos traz a lição de hoje para o nosso ensinamento, quanto nos mostra aqui estamos e o que fazemos. Mas o tesouro enferrujado, que é a nossa lição de hoje, nos diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 3. E diz o nosso querido Emmanuel a respeito desta mensagem: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzem sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos da obra de Deus, em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, as nossas ideias, as oportunidades que nos são dadas por Deus nosso Pai, que nos são emprestadas por Deus nosso Pai nesta encarnação, muitos são deixados de lado porque eu não tenho tempo, né? Eu já ouvi muita gente dizer, quando a gente fala, você tem mediunidade, você podia utilizar, você podia trabalhar, dado o seu tempo. Ainda não é o momento de eu assumir essa responsabilidade. Eu prefiro esperar quando for o momento, né? E quando será o momento? Quando você desencarnar? Porque a gente não sabe quando vai desencarnar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Me perdoem. Pronto. Desculpe. Você não sabe quando vai desencarnar, nem eu, nem ninguém. Então vamos deixar para quando a gente
iniciar o trabalho voluntário, o trabalho mediúnico, o trabalho de psicografia, o trabalho de ajuda ao próximo, o trabalho de doar energia numa cromoterapia, nós vamos deixar para quando? Ah, não quero, não estou ainda preparado para assumir essa responsabilidade toda semana de ter que ir na casa espírita para doar minha energia, para ajudar. Então tá bom. Então depois não reclame do seu karma. Porque o trabalho espírita, o trabalho voluntário, o amor que você dá aos outros, seja ele em que campo for, vai favorecer a redução da intensidade do seu karma. Não vai reduzir o karma, não. O karma nós vamos passar. Não é ninguém que vai passar por nós. Nem nosso guia espiritual, nem nosso pai, nem nossa mãe, nem nosso marido, nem nossa esposa, ninguém. Nós vamos passar. Cada um individualmente. Porque cada um de nós plantou o que quis. Agora vai colher aquilo que tem que colher. Não é verdade? Só que esse karma pode ser aliviado na intensidade, aliviado nas condições em que ele será aplicado para nós. Mas se a gente não está disposto a também, como disse a nossa lição, tirar um horário, independente do nosso trabalho profissional, independente do atendimento que nós temos doar à nossa família, será que a gente não consegue 2 horas por semana para a gente ir à casa espírita? A gente ir a um orfanato, a uma creche, doar a nossa energia, o nosso amor, a nossa boa vontade, o nosso amor, enfim, para aquelas pessoas que estão ali? A gente não consegue isso numa semana de 7 dias, 24 horas por dia? A gente não consegue tirar 2 horas por semana para ir na casa espírita? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos nos esforçar um pouquinho. E vocês já perceberam que quando a gente está disposto a ir na casa espírita para trabalhar, para frequentar, para ir num curso, tudo acontece, né? O carro não funciona, chove, o trânsito fica pior, chega parente e visita na nossa casa, ou alguém que liga que quer nos visitar naquele dia, né? Acontece alguma coisa. Então, nós temos que, num primeiro momento, superar esta dificuldade. Passar por cima desta dificuldade. Para quê? Para poder começar o nosso trabalho. Porque se a gente for depender de ficar esperando que os nossos obsessores permitam que a gente vá de boa vontade, eles não vão permitir, não. Eles estão 24 horas por dia ao nosso derredor, falando na nossa orelha, querendo nos atrapalhar. Para quê? Para que a gente não progrida, para que a gente não cresça, para que a gente não evolua, porque assim fica mais fácil deles nos enredarem. Se a gente fizer um trabalho voluntário, um trabalho de amor, um trabalho de comprometido com o amor que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou como herança, como exemplo, nós vamos conseguir elevar o nosso padrão vibratório e nós vamos ficar mais longe dos nossos cobradores, mais longe dos nossos obsessores. E aí nós vamos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter a possibilidade de progredir, de, na hora de tivermos cumprir nossa tarefa, de irmos ao centro espírita, não termos tantos percalços, tantas coisas a nos atrapalharem. É isso que diz da nossa lição. Por isso nós falamos, não vamos deixar que o nosso tesouro, que aquilo que Jesus nos ensinou em amor, em doação, fique enferrujado os nossos tesouros. Continuando a lição. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais e beneficência produzindo perturbação
entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, ou entes queridos, ou familiares, ou amigos. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Olha, o amor tem que ser o amor geral. Jesus nos falou que somente amaremos com amor universal quando nós conseguirmos amar indistintamente a todos aqueles que nos cercam. Ora, me dirão vocês, mas isso é praticamente impossível. Aos poucos a gente vai conseguindo ampliar esse quadro de amor. Esse quadro de amor não é aquele amor de marido e mulher, de namorado, de paixão, não. É o amor de você conseguir conviver com as pessoas, olhando as pessoas com olhos de quem quer ajudar, olhando com um sorriso agradável nos lábios, olhando com a intenção de poder dar alguma sugestão quando for solicitado, dar alguma orientação quando isso nos for possível, abraçarmos fraternalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E assim nós vamos constituindo uma casa como, por exemplo, o Núcleo Espírita Plano Maior, onde nós temos lá, entre desobsessão e cromoterapia, 60 médiuns na casa, trabalhando regularmente todas as semanas. Isso quer dizer que não tem espaço para mais ninguém? Tem espaço para muita gente. Basta que aqueles que quiserem venham a abraçar, fazer os cursos, se preparar para poder trabalhar, abraçar os trabalhos que a casa oferece. E os outros que estão em outras cidades, existem inúmeros centros espíritas kardecistas em outras cidades e que possam abraçar vocês, recebê-los, oferecer cursos, oferecer oportunidade de trabalho mediúnico ou trabalho de doação de energia, como a cromoterapia, por exemplo, ou os passes padronizados da Federação Espírita. Importante é comprometimento, gente. Querer fazer, querer trabalhar, e não simplesmente pensar no amor universal que Cristo ensinou, e não simplesmente no amor que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, não. Vamos procurar amar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Sempre, aqui ele diz, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. A humildade pede admiração dos outros. Não, vamos esquecer. O perdão tem que ser também universal, como disse o Jesus, né? Ande para passo com o seu inimigo para que chegue no plano espiritual e você consiga conviver com ele. Às vezes isso não vai ser impossível agora, mas como a gente fala nas nossas vibrações. Leve meu pedido de perdão a todos aqueles a quem eu devo, Mestre Jesus. Leve o meu pedido de arrependimento daquilo que eu fiz errado, daquilo que eu prejudiquei, a todos aqueles a quem eu tenho alguma desigualdade, aqueles que se consideram meus inimigos. Eu vou trazer uma mensagem muito legal para vocês agora, que é da nossa querida Meimei, para complementar isso que eu estou falando, tá certo? Chama-se Petição da Mediunidade. E aí diz a mensagem da nossa querida Meimei no livro Palavras do Coração. Eu sou um talento de amor e luz que Deus te emprestou para a construção da tua própria felicidade. Aquilo que a gente falou.
Deus nos deu a mediunidade, Deus nos deu a possibilidade de amar, Deus nos deu a possibilidade de abraçar. São talentos de amor e luz que Deus nos emprestou para que a gente, com isso, vá evoluindo e com isso a gente possa reduzir a intensidade do nosso karma, aliviar as nossas provas, para que a gente siga em frente. Usando-me no bem dos outros, agirás em teu benefício. Usando o quê? A mediunidade. No bem ao próximo, agirás em teu próprio benefício. Não me deixes relegada ao frio da indiferença, para que não se me entorpeça a faculdade de auxiliar. Não deixes o quê? A mediunidade relegada ao frio da indiferença. Não esqueça da mediunidade, não despreze a mediunidade. Você tem? Trabalha. Se você não tem ela ostensiva, você tem amor e energia e para a cura, portanto, pode trabalhar na cura no centro espírita, qualquer que seja ele que você queira, mas faça o trabalho. Como eu falei, 2 horinhas por semana, não tem quem não possa doar 2 horas por semana, né? Não existe. 2 horas por semana é muito pouco. Então, vamos, porque a gente começar a ver, eu vou fazer aqui para vocês uma conta que eu já deixei até aqui preparado, né? Tem muita gente que acha estranho, mas eu vou fazer essa conta com vocês aqui junto agora. Olha, quando a gente trabalha na sessão de desobsessão com a nossa mediunidade, você recebe espírito, você doutrina espírito, a gente na nossa casa faz mini-grupos com 3 médiums de psicofonia e um doutrinador. Então, naquele grupo, todos nós trabalhamos. Não importa se é um médium que está recebendo, se é o outro médium que está recebendo, porque enquanto um está recebendo, os outros estão doando amor para aquele que está dando a passividade àquele espírito obsessor ou perturbado, ou que precisa de ajuda, e o doutrinador conversando com ele. Então, num mini grupo de desobsessão, no mínimo a gente consegue doutrinar diretamente, ou esclarecer, ou ajudar, ou encaminhar 10 espíritos na semana, diretos. Por que diretos? Porque nunca é um que vem sozinho. Quando vem um espírito para ser esclarecido, normalmente vem 4, 5, junto com ele, da onde ele foi retirado, da onde ele foi trazido, que também são esclarecidos, encaminhados às colônias do plano espiritual. Nos trabalhos de cromoterapia, ou de passe, como vocês queiram chamar, nas casas de vocês, se não forem o do núcleo espírita plano maior, que nós explicamos a cromoterapia, a gente consegue atender pelo menos 6 frequentadores diretos na cromoterapia por semana, cada um dos médicos, né? Nós temos 10 minigrupos na casa e cada minigrupo atende 6 frequentadores diretos, fora aqueles obsessores e perturbadores que ficam na casa para ser atendidos depois na segunda-feira. Então, pensando assim, são 16 irmãozinhos na semana que a gente atende. 64 irmãozinhos no mês, né? No mês de 4 semanas. 760 irmãozinhos no ano, irmãozinhos frequentadores encarnados e desencarnados. 7.600 em 10 anos, 15.000 em 20 anos de trabalho, né? Muitos dos que estão na nossa casa têm 30 anos de casa. Os que estão começando hoje, que são mais novos, terão no mínimo aí 10 ou 20 anos para trabalhar. Então, pensem bem, são 15.000 irmãozinhos que a gente vai conseguir atender em 20 anos. Quem trabalha mais, eu estou há 50 anos trabalhando.
Deve ser um pouco mais do que isso. Se a gente tiver, quando a gente desencarnar, como teve o nosso querido Bezerra de Menezes, vocês lembram da passagem dele? Se nós tivermos 10% desses 15 mil a nos darem apoio, nos darem prece, nos receberem do outro lado, são 1.500 irmãozinhos. Agora, nós só vamos poder ter acesso a todas essas preces, essas energias positivas, se a gente não deixar relegada ao frio da indiferença para que entorpeça a faculdade de auxiliar. Se a gente trabalhar efetivamente. Se a gente ficar em casa, puxa, hoje eu podia ter ido e não fui, hoje eu deveria ter ido e não fui, esses números nunca vão se concretizar. Porque esses números dependem exclusivamente de cada um de vocês. O Clóvis só vai poder emprestar casa para vocês trabalharem. Agora não posso trabalhar por vocês. E o meu trabalho também, como médium, não vai levar para vocês ajuda. Meu trabalho como coordenador está lá, eu estou tentando ajudar para que todo mundo tenha espaço para trabalhar. Agora, depende de vocês acordarem. Próximo parágrafo. Assemelho-me à árvore benfeitora que o Senhor ergueu em teu campo. Se quiseres, pode interpretar-me como sendo a fonte que a divina bondade te desatou na terra sedenta. Ou seja, nós somos as bênçãos que a fonte divina, né? O intérprete que a fonte divina derramou para nós na terra sedenta para podermos ajudar. Recorda que a árvore produz segundo os cuidados que o pomicultor lhe administre e que a fonte carreia água límpida conforme a proteção que recebe. Ou seja, nós estamos aqui para regar essa árvore que foi plantada, que foi deixada para nós, essa semente que Jesus, que Deus pôs no nosso corpo físico, emprestou o nosso espírito para que a gente fizesse nessa terra o caminho. E a gente tem que aproveitar. Se a gente não aproveitar essa árvore, nós somos os pomicultores, vamos administrar a árvore. E também, se nós pensarmos numa água límpida, de uma fonte que vai formar algum córrego, algum rio limpo, nós precisamos orar e vigiar para manter esta água límpida. Mas só assim que cada um de nós façamos a nossa parte para que isso se produza. Não ouvides, porém, que a árvore não devora os próprios frutos, e que o manancial não bebe as próprias águas. Ou seja, isso não vai favorecer a nós se a gente não fizer. E também, se a gente fizer, vai voltar para nós com redução da intensidade do nosso karma. Não vai eliminar o nosso karma de forma nenhuma. Vai reduzir a intensidade dele. A força da seiva que sustenta o tronco e o apoio que assegura a nascente vertem de Deus, que a ninguém abandona. Guarda semelhantes verdades para que eu te guarde. Serve com alegria para que eu te sirva de exaustão. Eu quem? A mediunidade. Te sirva sem exaustão, perdão. Então, serve com alegria para que eu te sirva sem exaustão. A mediunidade não tem fim, não tem energia, não vai gastar a gente, não vai reduzir a nossa capacidade de trabalho, capacidade mental. Pelo contrário, vai nos energizar, vai nos fortalecer, vai nos propiciar um caminho melhor, abrir os nossos caminhos.
Sobretudo, não te esqueças de que entre os homens tereis sempre aquilo que fizeres de mim. Ou seja, fazer a mediunidade sem cobrança, sem segundas intenções, fazermos da mediunidade só o bem, porque como médiuns, como mentes que somos, podemos trabalhar no bem e no mal. Mas nós temos que ser criteriosos, sempre trabalharmos no amor e fazendo o bem. Porque se a gente resolver começar a pensar no mal e pedir coisas erradas, lá na frente vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados. Então, como médiuns, vamos fazer responsabilidade, comprometimento no trabalho, esforço e dedicação para chegar no trabalho no dia certo, na hora certa, fazer o trabalho da melhor maneira possível. E o mais importante, darmos o nosso amor. Mediunidade, antes de tudo, é amor, é esforço, dedicação. Aí vem uma outra mensagenzinha, também da Meimei, no livro Palavras do Coração, que chama Herdeiros de Deus. Olha, nós somos herdeiros de Deus quando recebemos essa mediunidade, porque Deus é onipresente, onipotente, ele tem todas as mediunidades, ele tem todas as possibilidades. Ora, quando ele nos empresta alguma mediunidade, alguma vamos dizer, ferramenta para que a gente possa evoluir, para que a gente possa pagar as nossas dívidas, reduzir o nosso karma, nós somos herdeiros de Deus. Diante daqueles que são considerados infelizes porque a penúria lhes devasta a existência, nunca diga esses pobres. E por que não? Porque nós não temos que ter pena de ninguém. Nós temos que ajudar quando nos for possível. Dar o melhor de nós para aliviar as suas dores. Mas não ter pena, não ficar com dó. Isso não vai ajudar, pelo contrário, isso vai piorar. Não ouvides que a presença de Deus vibra recôndita em cada um de nós. Na acepção de desvalidos, os infortunados não existem, a não ser nos domínios da adjetivação, quando tenhamos a necessidade de indicar aos companheiros que se encaixam na moldura do sofrimento a benefício deles mesmos. Provação é sombra temporária. Ou seja, plantamos errado, estamos colhendo errado. A gente não vai ter pena deles, nem não ligar para eles, não. Nós vamos orar se for preciso, vibrar por eles, fazer evangelho junto, doar o melhor de nós para que cada um deles tenha um bom atendimento. Se eles forem na nossa casa e lá ficarem os seus obsessores, nós vamos fazer todas as desobsessões necessárias para encaminhar esses obsessores e deixá-los livres, leves e soltos para seguirem a sua vida. Depende deles manter também, né? Não adianta a gente vai lá e faz desobsessão e limpa, ajuda, encaminha os obsessores, eles saem da casa já xingando na primeira esquina. Não são aqueles, serão outros que virão. Então, também depende do ser humano que vai na casa, eles estarem preparados. Ou quando nós vamos ao centro espírita tomar passe, depende de que nós saímos de lá com o pensamento elevado e vamos, portanto, do portão para fora, nós demonstrarmos a nossa fé, a nossa crença, a nossa boa vontade. Diz aqui o nosso texto ainda, a nossa Meimei. Um dia todas as trevas serão dissipadas
e todas as prisões serão abertas. Todos os andrajos serão varridos para fora do mundo e todos os gemidos cessarão. Ou seja, o mundo está evoluindo. O nosso objetivo é ser perfeito como Jesus foi na Terra. Por isso ele diz aqui, um dia todas as trevas serão dissipadas, todas as prisões serão abertas. Não teremos mais trevas na Terra quando o planeta Terra for um planeta superior. Já estamos chegando num período de provas e expiações, chegando um planeta de regeneração. Esse é o milênio em que isso vai acontecer. Não sei se daqui 200, 300, 400 anos, mas vai acontecer. E o planeta Terra vai melhorar. E aí, quando isso estiver melhorando, nós vamos ter menos trevas, menos prisões, menos andrajos e menos gemidos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Permanecerá o espírito humano à afeição do brilhante, laboriosamente lapidado na oficina dos milênios. Na oficina dos milênios. Irradiando de si mesmo o brilho do universo. Anota a importância da criatura na obra da criação. Desde a Terra, podes observar a significação de semelhante afirmativa. A cidade prestigiosa, o campo tratorizado, o ouro arrancado do solo, o tesouro da cultura acumulado no curso dos séculos e as máquinas de hoje acompanham a marcha do tempo. Mas sem os homens, nada seriam. Se não for o homem evoluindo para poder trabalhar com todos esses recursos, de nada adiantaria a nossa Terra ou evolução tecnológica. Então, somente em função da criatura humana que o mundo foi criado e permanece mantido. Pensa nisso. E quando te aproximes de quem chora ou de quem sofre, enternece-te e auxilia para o bem. Então não é porque a pessoa está passando o seu karma que a gente vai falar, não, é o karma dele, ele plantou errado, está colhendo, eu vou me eximir. Não, a gente vai ajudar o tanto que nos for possível, que estiver ao nosso alcance. Ante os chamados sábios e incultos, os virtuosos e delinquentes, os felizes e os infelizes, graduados todos na caminhada evolutiva, todos nós somos irmãos e herdeiros da providência de Deus. Muito interessante estas mensagens. E eu, para finalizar, vou ler para vocês uma última mensagem, que é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel. Palavras de Emmanuel, porque este texto aqui foi o Emmanuel que diz, não foi o Clóvis, então está valendo. E ele diz assim: mediunismo, médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busquei cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência
serena, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança, numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Agora preste atenção nesse próximo parágrafo, que é espetacular. Os médiuns, na sua generalidade, portanto, como todos somos médiuns com maior ou menor intensidade mediúnica, não é porque aquele que não sente a mediunidade não a tem, não é verdade? Não a tem, tem sim, basta que se esforce por utilizá-la e ela poderá ser orientada e educada. Então, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção do comum termo. Missionário quer dizer Chico Xavier, Divaldo Franco, esses são missionários. Nós não somos. Não são missionários na acepção comum do termo. Olha o que diz o Emmanuel. São almas que fracassaram desastradamente e que contrariam sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Por isso reencarnamos, não é verdade? Reencarnamos porque aqui é um mundo de tentações, de provas e expiações. Todas as tentações estão ao nosso lado e nos atacam dia a dia, para que a gente não vá no centro, que a gente não trabalhe, para que a gente ache que é tudo difícil, que não é o momento, que não está na nossa hora. E aí vem aquele parágrafo que a gente leu anteriormente. Sendo o teledinamismo a ação das forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que o fenômeno das comunicações muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. A fenomenologia dos domínios do psiquismo em vosso século visa o ensinamento à formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo o curso propedêutico para as grandes lições do porvir. É por esta razão que necessitamos operar ativamente para que a ciência descubra nos próprios planos físicos as afirmações da espiritualidade. Então, gente, é isso aí. Foi dado o recado. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Me perdoem ter falado muito, mas infelizmente, quando eu entro nesse assunto de mediunidade, eu acabo exorbitando um pouquinho. Mas agora eu vou deixar o André Luiz aí com vocês, para que ele possa, então, fazer as vibrações da noite, tá bom? Um beijo para todos, eu volto no fim para me despedir. Obrigado, tudo bem, Clóvis. Tudo jóia. Obrigado pela palestra. Obrigado. Vamos Muito lá. obrigado. Então vamos lá, nossos amigos. Vamos deixando os nossos problemas, né, para fora da nossa mente. Deixa ele um pouquinho pausado aí. Vamos nos concentrando no plano maior, no nosso Mestre Jesus, nos nossos queridos mentores, nossos guias. Com esse pensamento de paz,
percorrendo toda a nossa alma, os nossos aprendizados de hoje. Vamos pedindo pela paz mundial, que os nossos dirigentes aprendam e busquem a paz, que busquem reconhecer o vizinho como um vizinho legítimo, como um amigo, um potencial amigo, como alguém que deve se respeitar. Que possamos desejar a todos muito amor, que os dirigentes recebam então as nossas vibrações. Vamos vibrar também pelo Brasil, nesse momento tão difícil financeiramente, politicamente, que possamos desejar aos nossos dirigentes muita saúde e muita preocupação com o povo. Que eles deixem de olhar para os próprios umbigos, para as próprias carreiras e comecem a se preocupar com o bem maior. Que as suas ideias comecem a voltar-se não à própria proteção, mas à proteção do povo. Vamos vibrar também por todos que estão, neste momento, nos hospitais. Em qualquer situação difícil no hospital, que Jesus possa abençoá-los, possa protegê-los e dar esperança. Que possa amenizar as dores, que possa proteger das situações difíceis. Vamos pedir e vibrar também por todo o corpo médico, as enfermeiras e todos que trabalham no hospital, doando e se dedicando pela saúde do próximo, do colega que está se tratando. Vamos vibrar por cada cantinho dos hospitais que conhecemos, limpando, ajudando a limpar os miasmas, mas também vibrando muito amor por todos lá. Vamos direto, depois dessa vibração, para as pessoas encarceradas, aprisionadas. Que elas possam, Senhor, nesse momento, receber a sua visita e ter aquela reflexão que mude a rota, mude o caminho, indo para o caminho do bem. Porque nós todos sabemos que quanto antes essa mudança ocorre, mais cedo a pessoa se reorganiza e começa a viver melhor. Que ela possa se perdoar e perdoar a quem tinha a ofendido, ainda em vida. Vamos vibrar também nesse frio que está hoje por todos que estão na rua, em situação de rua, ou trabalhando na rua, que possa se agasalhar, que possa receber o calor espiritual do nosso Jesus, abençoando, protegendo e orientando. Que quem tiver ouvidos hoje, que possa ouvir uma boa mensagem do nosso Mestre Jesus. Que essa mensagem fortaleça e encaminhe a pessoa para o seu correto destino. Vamos vibrar também pelos idosos, por quem está sozinho em casa, por quem precisa de companhia e não as tem. Vamos vibrar por todos e que eles possam receber hoje a visita dos nossos mestres, dos nossos guias, que eles possam abençoar a casa de cada um nessa situação. Vamos vibrar também hoje por todos aqueles que estão passando por alguma doença grave, como AVC, Parkinson, diabetes, câncer e todas as outras doenças graves, crônicas ou não,
que possam receber as bênçãos do Mestre Jesus em seu leito, no seu descanso, e saber que são muito amados por todos nós, cada um da sua maneira, cada um da sua necessidade. Vamos aproveitar também e vibrar por todos que têm algum transtorno, algum distúrbio mental, que possam receber nesse momento agora as vibrações do nosso querido Mestre Jesus, abençoando, acalmando a ansiedade de cada um de nós e protegendo, permitindo que a pessoa viva o presente principalmente. Vamos abençoar todos os nomes que estão aqui na nossa lista, tanto os encarnados como os desencarnados. Que cada um deles receba as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que cada um deles seja amparado na sua necessidade mais profunda. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos, por aqueles que o nosso coração não gosta, ou tem mágoa, ou tem dificuldade de relacionamento, ou qualquer outra situação nesse estilo. Que Jesus, nesse momento, possa nos ajudar a perdoar, a limpar a nossa mágoa, a limpar o nosso coração. Que Jesus, nesse momento, permita que aprendamos a perdoar um pouco mais. Vamos agora vibrar por todos os nossos familiares, nossos amigos queridos, nossa família de coração e de sangue. Que eles recebam um abraço fraternal nosso e as bênçãos do Mestre Jesus. Vamos também imaginando juntos uma luz branca do Mestre Jesus entrando na nossa casa, purificando cada cantinho, cada lado da casa, passando pela lavanderia, cozinha, salas, por todos os banheiros, pelo quintal, pela sacada, passando em cada quarto, em cada cantinho de cada quarto, purificando, limpando cada miasma. E por fim, vamos pedir por nós mesmos as bênçãos do Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana iluminada, uma semana de aprendizado e de trabalho, dedicado também ao Mestre Jesus. Que possamos ser exemplos de Jesus aonde estivermos. Não porque somos perfeitos, mas porque demonstramos a nossa evolução a cada dia. Mostramos que hoje somos melhores do que ontem. E com isso, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos a oportunidade de vibrarmos juntos por outras pessoas. E pedimos a proteção nessa semana. Que assim seja. Uma ótima semana a todos, meus amigos. Muito bem, senhores e senhoras. Estamos finalizando o nosso evangelho de hoje sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui com o nosso querido amigo André Luiz e fazendo mais este evangelho. Que vocês todos tenham uma excelente semana, que Jesus abençoe a vocês e a casa de vocês, todos aqueles que estão com vocês,
por onde vocês passaram, que as bênçãos, ou passarem, que as bênçãos de Jesus possam ser derramadas em todos os ambientes e que vocês tenham uma ótima semana e a semana que vem estaremos aqui juntos. Eu pessoalmente não, mas estarei aqui como ouvinte para estar com vocês. Eu e André Luiz estaremos como ouvinte. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.